noite para você sintonizado conosco aí em facebook.com/Rock Esportiva, também através das páginas da Simbralo Eventos, da Multifísio Fisioterapia, do São Carlos em Rede, do nosso amigo Renato Chimiri e também do Grupo Comunicação e Pesquisa lá da UFSCar. Chegamos com a live desta terça-feira, dia 23 de junho de 2020, para falar muito aí sobre futebol brasileiro com um grande zagueiro, né? Mauro Galvão é o nosso convidado nesta noite de hoje. Ele que disputou 2 Copas do Mundo será o nosso convidado, já conectado conosco, já está aí entre nós, o nosso querido Mauro Galvão. Sempre aí num apoio de Bianchini Autopeças, de Peixaria Central, King Comunicação, Disque Pizza Vesúvio, São Carlos em Rede, Sancar Mecânica e Elétrica Automotiva, Multifísio Fisioterapia e Vando Detailer. Então vamos começar aí já a dar um alô para quem está na nossa live, compartilhem aí a nossa live, comentem a nossa live, enviem perguntas aí para o nosso querido Mauro Galvão, nesta noite de hoje que a gente vai repassar aqui com o maior prazer. Já começar então a girar os nossos amigos nesta live de hoje, com a equipe Rock Esportiva, já conectada também, já representada hoje com Ednelson Simonetti, Gilberto Carlos. Alô, Dinho, boa noite, seja bem-vindo. Cadê o Dinho? O Dinho acho que tá no mudo aí, hein, Dinho? Deixa eu ver aí se... Foi agora? Agora sim. Boa noite, agora seja sim. Bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Giba. Boa noite ao Mauro Galvão, um dos maiores zagueiros que eu tive a oportunidade de ver jogar aí. É um prazer muito grande estar falando com vocês mais uma vez aí. E com certeza vai ser um prazer muito grande estar batendo um papo com o Mauro aí, relembrando a carreira vitoriosa dele, as histórias pela seleção brasileira. Afinal, foram 2 Copas do Mundo, né? Não é para qualquer um. E temos umas histórias legais para contar aí, com certeza. Com certeza, Dinho. E o nosso comentarista também, Giba, Gilberto Carlos. Seja bem-vindo, Giba. Boa noite. Boa noite, Rafa. Um grande abraço a você, um grande abraço ao Ednelson, um abraço especial ao Mauro Galvão, uma alegria para mim poder participar de uma live onde tem o zagueiro Mauro Galvão. Rapaz, eu não sei porquê, viu, Mauro? Toda vez que eu entro nas lives, todo mundo é mais novo que eu vou falar experiente, é menos experiente do que eu, o Zete, goleiro menos experiente, o Zenon, o Mauro Galvão, né? Eu, 63 anos de experiência, né? Então, é claro que eu tenho já uma rodagem um pouquinho maior, mas eu lembro muito bem do Mauro Galvão, fiz jogos como repórter, onde o Mauro Galvão atuou, fiz jogos como comentaristas, onde o Mauro Galvão atuou, e eu vou dizer uma coisa para você, eu tive a felicidade, né, vocês, os mais novos, não tiveram a felicidade de ver grandes zagueiros jogar. Eu vi o Gamarra jogar, eu vi o Mauro Galvão jogar, eu vi o Clebão do Palmeiras jogar, não estou comparando ninguém com ninguém, só estou citando, né, eu vi o Lúcio jogar, eu vi grandes zagueiros jogar, e eu tive a felicidade de ver esse homem jogar. Esse homem tem uma história bonita, né, ele deu uma... Não sei, no fim da carreira ele estourou e no começo também ele estourou. É uma coisa diferente, depois ele vai falar sobre isso. Mas eu fico feliz, viu, Mauro, de poder participar de uma live onde tem um zagueiro da sua qualidade, inclusive da parte física. Eu acho o quanto que você deve ter se cuidado, e nós vamos falar disso. Um abraço e obrigado por estar conosco, viu? Boa noite. Muito bem, vai estar aí o Giba e trazer também, então, aí o nosso convívio, o nosso grande Mauro Galvão. Boa noite, Mauro. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Rafael. Prazer falar com você, falar com o Ednelson, né, e o Gilberto também. Um abraço a todos que estão nos seguindo aí. E vamos ficar aí à disposição. Acho que temos bastante coisa para conversar, né? Acho que até é importante, né, a gente lembrar algumas coisas. E principalmente nesse momento que a gente está atravessando aí, né? Em quarentena, não podendo sair muito. Acho que essas lives aí são muito boas, principalmente porque te colocam sempre assim na possibilidade de conversar e o tempo passar um pouco mais rápido.
Sem dúvida, tirar um pouco desse peso, desse momento, né, Mauro? Que a gente tenta aí nas nossas lives descontrair um pouco, falar aí das histórias do futebol para tentar tirar um pouquinho desse peso aí do atual momento que a gente passa, né? Cada um de casa, cada um na segurança aí da sua casa, lembrando sempre aí também para termos fé, né? Que isso uma hora vai passar e a gente vai retomar aí as nossas jornadas com o futebol brasileiro. Eu vou deixar então para o nosso querido Ednelson. Dinho, fica à vontade para fazer o primeiro para o Mauro, Dinho. Bom, Mauro, o Giba citou, né, tanto o seu início de carreira quanto o final foi em grande nível, né, em grande fase, né? E você começou a carreira no Internacional, já campeão invicto, né, no campeão brasileiro invicto, né? Começou nacionalmente, eu digo, né? Em 79, com apenas 18 anos, né? E foi eleito o melhor zagueiro daquele ano. Conta um pouco dessa história pra gente. Pois é, Nelson, foi assim bem rápida, né, a minha ascensão, né, no Internacional. Eu cheguei, na verdade, no Internacional na categoria de base com 15 anos e com 17 eu acabei subindo para o profissional, né. O Inter já tinha uma equipe muito boa, né, uma equipe forte, né, Benítez, Mauro Pastor, Cláudio Mineiro, Falcão, Batista, Jair, Mário Sérgio, enfim, muitos jogadores de experiência e também de qualidade, né? E eu acabei tendo essa oportunidade, né, de jogar na zaga, e não é uma coisa muito simples, né? Você, com 17, 18 anos, começar uma equipe profissional, né? Não é muito comum isso. Mas apareceu a oportunidade, né? Eu acho que quando acontece isso, você tem que procurar estar preparado, né? Eu sempre procurei estar muito atento, né? Procurando sempre acompanhar o time, como é que o time vinha jogando. Enfim, estava ali, né, na base, mas estava de olho profissional, né? Eu acho que é mais isso, né, que os jovens têm que fazer, né? Você tem que estar cuidando tudo, né? Cuidando do teu time, é o time que você está atuando, né, na base, mas também olhando o profissional, né, para ver como é que o time está jogando, como é que as coisas funcionam. Então, acabou dando certo, né? Eu tive a oportunidade e acabei, né, junto com a equipe, conquistando, né, brasileiro de forma invicta, né? Uma coisa que não é muito comum, né? Muito bem, 20 horas mais 28 minutos. Um abraço para o Marcelo Simone, que está na nossa live. Abração, meu Marcelo, para você e para o Júlio. O Marcos Serra, nosso comentarista também, aí já passando a nossa live. O Jefferson Raul Lenzi. Forte abraço, capitão Mauro Galvão, mandando o Jefferson aqui para você. E também o nosso Renato Godoy, Giba. Ah, muito bem. O Renato Godoy está na nossa live também, meu Giba. Foi goleiro do São Carlos aqui, lá em Fernandópolis, nos acompanhando. Um abraço. Fique à vontade, Giba, com o Mauro. Um abraço. Primeiro, eu vou conversar com o Mauro, mas quero deixar um grande abraço ao Renato. O Renato teve 1000 problemas aqui em São Carlos em um determinado momento. Chegou a ganhar título aqui, mas o Renato, eu cheguei a falar com o pai dele e conversar com o pai dele, porque o Renato queria ir embora. Ele falou, vou embora disso aqui, Gilberto, não vou ficar mais aqui e tal, e tal. Eu era repórter, eu era diarista, né? Eu fazia o São Carlos diariamente, ia lá trazer informação, e até que o pai do Renato convenceu ele a ficar aqui. Foi um momento muito difícil naquela época, né? E, sem dúvida nenhuma, o Renato ficou. Renato, um grande abraço a você, a família, dá um beijão no seu pai. Faz muito tempo que eu não falo com ele, espero que ele esteja bem de saúde, e um grande abraço a ele. Ô Maurão, o seguinte, eu vi, né, eu olhei a sua carreira aqui e eu transmiti jogos seus, tá? Alguns jogos seus, mas você deu uma sumida, é uma coisa esquisita a sua carreira, né? Você começou, você arrebentou no Inter, né? Depois teve uma passagem no Bangu, Botafogo, depois você foi para o Lugano, você deu aquela sumida e tal. Mas você jogou bem, eu acho que todo o tempo, mas principalmente no início e no final da carreira, né? Que parece que você teve os maiores destaques. E, geralmente, o atleta, o cara, quando ele tem 38 anos, quando ele tem 40 anos, ele já não... O que se atribui, por exemplo, se é que é verdade isso, que você teve um meio um pouco mais fraco,
E como é que você conseguiu jogar com essa qualidade, que eu acho que até você, talvez, depois a gente vai falar sobre isso, talvez você pudesse estar na seleção de 2002, quando era o Filipão, muita gente falava que o Romário não foi convocado. Isso é uma pessoa, não estamos aqui para fazer a live do Romário, mas você tinha que estar, acho que, no lugar do Polga. Eu lembro que acho que foi 5 zagueiros. Né? Eu queria que você falasse do começo e se teve mesmo esse meio mais fraco e como é que você conseguiu jogar com essa qualidade nesse alto nível até os 40 anos, Galvão. Pois é, Gilberto, eu acho que assim, eu me considero assim, sempre um cara que tive mais ou menos uma certa regularidade, né, dentro da minha carreira, né, 23 anos de carreira, né, 17 aos 40. Então, eu acho que, assim, dando uma olhada assim, na minha carreira e vendo, eu sempre, os times que eu passei, eu tive a felicidade de conquistar títulos e bem, e a carreira da gente ela vai acontecendo, a gente tem que ir entendendo como é que funciona. Então, eu fiquei um bom tempo no Inter, né? Acho que quase 7 anos no Inter, depois eu vim para o Rio de Janeiro, e aqui fizemos uma bela campanha lá com o Botafogo, fui para a Seleção Brasileira novamente, já tinha ido para a Copa do Mundo quando eu estava no Inter, e quando eu joguei pelo Botafogo, mesmo temos a Copa América, depois classificamos a seleção para a Copa do Mundo da Itália. Enfim, eu acho que as coisas vão seguindo, a gente tem que procurar dar sequência. Então, eu estava num momento da minha carreira, com 27, 28 anos, eu tinha que decidir alguma coisa, não podia ficar esperando aqui no Brasil para conseguir um outro time ou esperar para ir para a Copa do Mundo novamente. Eu tinha que escolher. Eu escolhi ir para a Suíça e foi uma escolha boa. Foi muito, muito bom para mim, para a minha família. E depois eu retornei, quando eu retornei ao Brasil, retornei ao Grêmio. E logo chegamos, já fomos campeões brasileiros, em 96, contra a Portuguesa. Na sequência, fomos campeões da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Maracanã. Então, aí apareceu um convite, né, um convite para voltar para o Rio de Janeiro. Eu acabei aceitando, acabei vindo para o Rio e jogar pelo Vasco, né. Aí tivemos uma fase muito boa, né, um clube, um ciclo vencedor, né, de 97 a 2000, ganhando títulos brasileiros, né, 2 brasileiros, uma Libertadores, um estadual, um Rio-São Paulo e uma Copa Mercosul. Então foi assim, um momento muito bom. Só que como tudo na vida acontece, tem um momento que tem que parar, né? E aí você tem que dar sequência. Aí eu acabei voltando, né? E no Grêmio a gente conseguiu mais assim títulos importantes, né? Estadual, Copa do Brasil, jogamos ainda a Libertadores e tudo isso já com 40 anos, né? Então eu acho que não posso reclamar, né, da minha carreira, graças a Deus foi tudo tranquilo. 20 horas mais 33 minutos, mandar um abraço aqui pro Marcos Serra, que é o nosso comentarista, mandou aqui, ó, lembra do Mauro Galvão no timaço do Botafogo de 89? Formando a zaga com o Gotardo, num time que tinha o Gabriel no gol, o Luizinho no meio, o Maurício na ponta, o Paulinho Criciúma, entre outros. Eu assisti aquela final pela TV Manchete, tá falando o Marcos Serra aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar Velho um pouco pra mais. caramba, hein? Grande Marcão, um abração, Marcão. Daqui a pouquinho a gente vai falar desse jogo que completou 31 anos ontem, se não estou enganado. Dia 21 de junho de 89, né, Mauro? É isso mesmo, né? É verdade. Uma bela recordação, um abraço para... É Marcelo ou Marcão? Não entendi. É Marcos, Marcos Serra. Marcos, um abraço, Marcos. Valeu pela lembrança aí. Inclusive, eu postei no meu Instagram uma foto a respeito disso. Bacana demais. Ô, Mauro, queria te perguntar daquele time do Inter, né? Você ser campeão muito jovem, a gente vê os jogadores saindo hoje muito cedo, né? Para a Europa, o mercado europeu. Como foi para você, tão jovem, ser campeão com o Inter daquele ano de 79? E se eu não estou enganado, você foi bola de prata daquele ano também, Mauro? É verdade, né? O time, quando ele é assim, campeão,
as chances são muito grandes, né, Rafael, de você ganhar alguns prêmios também, né, individuais, porque o time vai bem, então todos, eu acho que se valorizam, né? E para mim foi super importante, né? Se eu dissesse que eu esperava por isso, estaria, né, inventando coisa, porque é muito difícil, né? Já uma grande conquista como aquela, de ganhar um campeonato sem perder, né? Foi incrível. E ganhar prêmios individuais também, eu acho que isso aí sempre valoriza bastante, né? Na minha carreira, assim, acho que para começar, né, foi muito bom, né? Porque você começar uma carreira ganhando um título nacional, eu acho que ajuda muito, né? Dá assim muita confiança e também te projeta bastante, né, a nível nacional. E eu acho que isso aí, com certeza, né, me ajudou muito, né, começar a carreira ganhando um título tão importante como é o Campeonato Brasileiro. Muito bem, Dinho, bola com você. Mauro, antes de eu entrar na sua carreira, numa sequência cronológica da sua carreira, eu vou perguntar que é mais por curiosidade mesmo, né? Você defendeu Inter e Grêmio, né, no Sul, e no Rio, Botafogo e Vasco, né? Como que é a relação com os torcedores, né? Fica aqueles ciúmes, né? Os torcedores do Vasco, que você vendeu, você foi campeão do Botafogo, e do Botafogo que você foi multicampeão do Vasco, do Grêmio com o Inter, né? E sem falar que você é respeitado também por torcedores do Flamengo e do Fluminense lá no Rio também, né? Dinho, isso aí é uma coisa bem, assim, difícil, né, mas eu procuro sempre levar numa boa, não esquento muito a cabeça. Eu acho que essa relação de torcida, no Sul, ela é muito mais, assim, complicada, né? Porque são dois times só. Então, existe assim, uma curiosidade muito grande, né? As pessoas querem saber, você torce para quem? Sempre me perguntam isso. Mesmo ainda hoje, as pessoas querem saber se eu torço para o Inter, se eu torço para o Grêmio. E, na verdade, eu sou profissional, né? Eu já não tenho, assim, não torço para nenhum dos dois, eu gosto dos dois. Todos os times que eu joguei, eu gosto. É claro que eu tinha o meu time no início, né? Quando eu era garoto, enfim, todo mundo tem seu time, né? É uma coisa que é muito vinculada também à tua família, né? Geralmente você segue aquilo que a tua família faz, mas você acaba seguindo. Então, eu acho que, nesse sentido, sempre foi um pouquinho mais complicado no Sul, né? Mas, mesmo assim, eu tenho o carinho das duas torcidas, não tem nenhum tipo de problema. No Rio é um pouco mais tranquilo, o pessoal não pega muito, né, nessa situação, porque são 4 times, então acho que fica uma coisa mais leve, mas a gente nota que o pessoal, quando pode, quer puxar para o seu lado, né? Quem torce para o Vasco, né, quer que eu fique mais do lado do Vasco do que do Botafogo. Então, é normal isso aí. A gente tem que entender um pouco que o torcedor tem um pouco esse lado aí, né, passional, vamos dizer assim, né? E gostaria de explicar para os torcedores que as camisas que estão no meu cenário aqui, do Inter e do Botafogo, é porque eu tinha as duas aqui em casa, apenas as duas, viu, Mauro? Se eu tivesse a do Vasco aqui e a do Grêmio, eu colocaria também aqui no nosso estúdio improvisado aqui. Vamos explicar, hein? Senão o outro lado aí da torcida vai ficar um pouquinho bravo aí, meio chateado com a gente. Mas eu acabei colocando a camisa azul, ó. O pessoal lá do Sul, a camisa azul pra dar uma equilibrada aí também. E eu tô de vermelho também pra equilibrar, pronto. Aí, pronto. Rafa, só um comentário. O ano passado, eu e a Bianca, a gente esteve lá em Porto Alegre, né? E fomos visitar o Beira-Rio, né? E ela tava com um casaco vermelho e tal, não sei o que tem. Era que a gente saiu de lá, ela falou assim, vamos visitar o estádio do Grêmio. Eu falei, você vai sozinha. Com essa roupa que você tá, você vai sozinha. Não dá pra ir. Pois não, Mauro? Mas no Sul tem isso aí. Se você for no estádio do Grêmio de vermelho, vai dar confusão. Isso aí, com certeza. E não sei nem se vão deixar você entrar.
A rivalidade é ferrenha. É muito bom, desde que seja sadia, né? Com brincadeira, é sempre muito bom, né, mano? Com certeza. Márcio Bufa na nossa live, o Guilherme Silva, o Samuel Conceição, o Felipe Fraga também na nossa live, o David Mangerona, que é santista. Boa noite, galera da Rock Esportiva. Uma pergunta para o Mauro Galvão, que admirei muito o futebol dele e queria saber quem ele tinha mais rivalidade, num Vasco e Flamengo ou num Grenal? Um abraço, David. Prazer falar com você. Obrigado pela pergunta. Olha, é bem difícil. Eu acho ainda que o Grenal ele é um clássico, por isso que eu tinha comentado anteriormente, por ser só 2 times no estado, ele faz com que essa rivalidade fique muito forte, fique assim no limite, né? Então a gente tem visto aí, eu acho que foi no último Grenal, né, da Libertadores, deu uma confusão, o pessoal brigou, foram parece que 6 expulsos. E por aí você tem mais ou menos uma ideia, né? Porque realmente, eu que sou gaúcho, né? Sou de Porto Alegre, quando tem um Grenal, aquilo ali, uma semana antes já começa a ferver o negócio, né? E depois que termina o jogo, tem mais uma semana ainda para você discutir. Então é bem difícil, assim. O Vasco e o Flamengo é muito disputado também, mas é de uma outra forma, né? Mais dentro de campo, enquanto que o Grenal não, ele ultrapassa a barreira, né, do campo, ele atinge, né, todos os setores, né? Então eu acho que ainda o Grenal é o clássico mais, assim, uma rivalidade mais assim forte. Muito bem, mandar um abraço também para o Geraldo Nega, a Isabela da Silva, que é a Isa, e também o Ivo Cortez Júnior. Compartilhe a nossa live e envie perguntas para o nosso Mauro Galvão. Você, Giba? Legal, ô Mauro, já vou dar uma emendada legal numas 3, né? Em 96, o Mauro teve naquele time, né, na seleção brasileira, para aquele time, porque a seleção brasileira foi no México, né, Santana, e acho que o Zidane, eu não sei, o Zico perdeu 2 pênaltis em 96, coisa assim. Em 90 ele teve com o Lazzaroni em 90, e aqui, acho que, não sei, achou o Canidia, o Maradona achou o Canidia, ela fez o... Eu sei que nós saímos fora, mas em 2002, muita gente fala que, apesar o Polga foi convocado, e o Mauro Galvão tinha uma idade já bem avançada, acho que 38, 40 anos, mas todo mundo queria o Mauro Galvão, que era a zaga principal, a zaga que jogava era o Roque Júnior e o Lúcio. E eu não estou aqui, mas eu queria perguntar para o Mauro Galvão, uma das perguntas é essa, se ele acha que em 2002 o Filipão, pelo menos para fazer parte do grupo, eu acho que ele tinha que estar no lugar do Pogba, eu acho que era Anderson Pogba, acho que eu jogava no Grêmio. Queria também saber se você gostaria de ter jogado, por exemplo, no futebol paulista, no futebol mineiro, porque você teve uma passagem maravilhosa no Rio Grande do Sul, onde é a sua casa, inclusive, né? E no Rio de Janeiro. Mas no estado de São Paulo tem grandes times, Corinthians, por exemplo, eu sou palmeirense, né? Corinthians eu não gosto muito, mas se você gostaria de ter jogado no estado de São Paulo, ou na Bahia, ou em Minas Gerais, se você gostaria. E fora você, é claro, qual o zagueiro, que eu falei que eu vi o Lúcio jogar, o Luiz Pereira, eu vi grande zagueiro, o Gamara, jogou, né? Qual o zagueiro que você mais assim gostou, que você fala, pô, esse cara jogava igual eu. Esse aí, então é 3 de uma vez, né? 2002 a Copa, os times de outros estados, se você gostaria de ter participado, e qual o zagueiro que você mais, não vou dizer nem admira, porque você não precisa admirar ninguém, mas que você gostaria de ter jogado com ele. Olha, vamos começar pelo zagueiro que eu gostaria de, que eu acho que se assemelha um pouco comigo. Eu acho que é difícil, né? As características assim são... Cada um tem... que eu vi assim, mais ou menos com um estilo, né, parecido com o meu. Eu acho que seria o Juan do Flamengo. Eu sempre gostei muito dele. Um jogador... Ele estava em 2002, né? Ele foi convocado em 2002, não foi? Acho que ele, o Luizão, o Anderson Polga,
Eu acho que em 2002, acho que ele estava, não tenho certeza. Ele participou de algumas seleções, sim. Eu acho que até em 98, se não me engano, não tenho certeza. De repente não, 98 não. 2006 e 2010. 2006 e 2010, isso. É. Então foi, eu acho que um zagueiro que tinha assim, muita semelhança, né? Eu acho que a questão de jogar em São Paulo, eu gostaria de ter jogado em São Paulo. Isso aí eu sempre falo, sempre que é possível, me pergunto. Eu me sento e acho que faltou isso, assim, é uma coisa que se eu tivesse que dizer que eu gosto de fazer diferente, é ter jogado em São Paulo, porque é um grande centro e o futebol é muito, assim, importante, né? Assim como é no Rio, né? No Rio Grande do Sul e em Minas, eu acho que esses 4 estados são os estados que são assim os mais fortes em termos de futebol. Então, eu entendo que seria interessante, é sempre mais um mercado, né, que você abre. E eu tive a oportunidade assim, de vir para São Paulo, uma vez para o Palmeiras, quando eu estava na Suíça, mas eu nunca fui assim, um cara de quebrar contrato, eu sempre procurava terminar meu contrato e depois, sim, partir para outro clube. Então, achei melhor continuar no Lugano naquele momento e depois acabei vindo para o Grêmio, né? Então, eu não vim para o Palmeiras, tive uma oportunidade também quase ir para o Corinthians e São Paulo também. Teve um momento que eu estava em 99 no Vasco e o São Paulo me fez uma proposta, tudo, mas às vezes as coisas não encaixam, né? Sempre tem alguma coisa. E eu estava bem no Vasco também, eu ia chegar para o pessoal e dizer, pô, quero sair no meio do... Não teria muito sentido, né? Nunca foi da minha assim, personalidade assim, fazer esse tipo de coisa, né? Tentar sair no meio do contrato. E as coisas estavam andando bem, né? Então, e a última oportunidade que eu tive de vir para o São Paulo foi para o Santos, já no final da minha carreira, em 2001. Mas também as coisas acabaram não dando muito certo, faltou alguma coisa, e a gente vai ficando, né? Quando vê, né? É difícil, né? Então, eu sempre tive uma coisa um pouco, um traço, assim, talvez da minha personalidade. Nunca fui de querer se mudar muito. Sempre eu gosto de fazer um trabalho, assim, médio e longo prazo, né? Não fazer uma coisa assim muito rápida. Não é uma coisa que me agrada muito. E a terceira pergunta, qual era mesmo? Filipão, por que ele não te levou? Você tem alguma... O Anderson Polga, acho que foi o Polga. Ele é burro. Não, mas eu acho, assim, Gilberto, que já nesse momento aí eu já estava com 40 anos. Acho que era um pouco difícil, né? Você jogava em alto nível. Você estava com 40 anos, não estava fazer média com você. Mas você jogava em alto nível. E o Polga não tinha a experiência que você tinha. Minha opinião. Sim. Mas, assim, eu acho que teria que ter sido na de 98. Eu acho que seria melhor. Eu estaria já... Ali, sim, eu acho que foi... assim, eu acho que eu poderia ter ido. Achei que... Quem que era o técnico em 98? Zagallo. 98 era quem o técnico? Zagallo, Gil. Zagallo. Não, você não foi para o Zagallo. É o bom de 70, né? Esse aí é o homem de 70, mas também já não estava muito bom já nesse ano. Em 98 já estava igual eu, estava meio gagada. 98. Estou brincando com o Mas Zagallo. tudo bem. É uma história viva, né? Sem brincadeira. Não tem problema. Eu acho que seleção é isso mesmo. Tem muitos jogadores, né, de qualidade, então a gente tem que entender também, não é? Mas se você me perguntou, eu falo. Eu tinha condições de ter ido, sim, em 98, sem dúvida nenhuma. Eu também acho. 98 eu também concordo. Tava voando naquele time de 97, 98 do Vasco, ganhando tudo, né, Mauro? Tinha uma vaguinha ali, sim, eu precisaria de uma vaga ali realmente em 98. Mandar um abraço aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. O Mauro Galvão, ele ferrou várias vezes sobre o Palmeiras. Admiro você, profissional íntegro com a carreira intocável. É o torcedor aqui, viu, Mauro? O Márcio Bufa tá mandando aqui para você. Odair Lima, Obrigado,
Grande zagueiro, rapaz. Reside aqui em São Carlos, é daqui da cidade. Foi campeão com o Guarani em 78, o Odair. Tá também ligadinho aqui na nossa live, te mandando um abraço, viu, Mauro? Obrigado, Odair. Grande abraço, pô. Valeu, obrigado por participar aí. Eu queria te perguntar da sua ida pro Bangu. Como é que foi essa tratativa? Como que chegou esse convite? Eu li alguma coisa que me parece que foi o Carpegiani que te levou lá para o Bangu para montar aquela equipe. Conta um pouquinho pra gente de sair do Inter e ir pro Bangu e chegar a ser vice-campeão brasileiro, Mauro. Foi uma decisão que eu tinha que tomar, né? Como eu tinha falado anteriormente, eu tinha já passado, acho que, do tempo, né, de sair do Internacional. Não que o Internacional não seja um grande clube, pelo contrário, todo mundo sabe que é. Mas você tem um período que você fica num clube que depois daquele período as coisas começam a complicar. E aí você começa a ter problemas, começa a estourar em você, né? Você é o mais conhecido, você é o mais experiente, então tudo acaba estourando em você. Saiu o Falcão, saiu o Batista, saiu o Mário César, todo mundo saiu e eu fiquei. Então, quem vai pagar por essa conta aí? Sou eu, é lógico. Então, chegou um momento que eu tive que sair. E a única forma que tinha aparecido naquele momento, eu estava, na verdade, conversando com outro time de fora, que era o time do Porto. Mas as coisas acabaram não andando, demorou um pouco, e como eu já estava com a mala pronta, vamos dizer assim, apareceu o Bangu. Né? O Carpegiani era o treinador, eu tinha sido meu treinador no Inter. Aí eu disse, não, vamos lá então. Vamos. E naquele momento o Bangu era forte. Eu tinha sido vice-campeão brasileiro em 95, eu não estava no time. Foi em 95 o Bangu foi. E eu em 86, em 85, né? Você chegou em 86, né? Verdade. E aí houve esse convite, eu disse, é a hora. Eu saio agora, eu vou ficar no Inter, né? Então eu disse, não, eu tenho que ir à luta. Seria mais cômodo para mim ficar no Inter, mas eu escolhi ir à luta. E aí acabou dando certo, né? Eu acabei me adaptando bem aqui no Rio e vivo até hoje aqui. Então, logo eu acabei indo para o Botafogo, e aí as coisas engrenaram novamente, porque o Botafogo é uma equipe que tem mais torcida, tem assim, mais visibilidade, enfim, as coisas voltaram ao normal, tanto aconteceu, assim como eu estou falando, que eu acabei sendo convocado para a seleção brasileira, né, depois do título de 89, fomos campeões na Copa América, então foi assim, foi um ano muito bom, né, aquele ano de 89. Depois disputamos as eliminatórias, enfim, classificamos a seleção para a Copa do Mundo. As coisas foram muito, muito bem, assim. Mas é claro que nem sempre você consegue tudo, né? E, infelizmente, né, no Mundial da Copa Italiano, né, no Mundial da Itália, a gente acabou saindo na fase ali das oitavas, né, para a Argentina, que talvez no melhor jogo que a gente tenha feito, né, a gente não fez o gol, né, tivemos 3 ou 4 chances de fazer o gol, inclusive uma bola no poste, eu acho. 3 bolas na trave. E aí o futebol você paga, né, não tem esse negócio depois de, mas foi melhor, mas não ganhou, então não resolve. Muito bem, 20h54. Deixa eu ver quem está aqui na nossa live também. Mauro, acho que você encaixa muito bem no nosso time do São Carlos nessa próxima temporada. O Márcio Buffo está querendo que você venha para São Carlos aqui, viu, Mauro? Conhece? Tem que conhecer, eu não conheço São Carlos ainda. Eu estive aí perto. Aí. Fernandópolis aí perto, né? Dá um pouquinho aqui, dá uns 300 quilômetros mais ou menos. Não é tão perto. Não é tão próximo. Mas teve próximo do Fernandópolis? Eu estive em Fernandópolis participando de um evento aí, foi muito legal, eu gostei bastante, foi show. Geralmente a gente faz eventos assim, né, com outros atletas e jogadores, né, e é muito bacana, né, a gente tem assim, a possibilidade de se reencontrar, aquela famosa resenha, né, que é sempre legal, né.
É o selecionado Master, né, Mauro? Isso, Master. E é do Antônio Lucas também, né? Que tá hoje também trabalhando aqui no São Carlos. Quem sabe aí, ó, já liga uma coisa na outra, junta e acabando a pandemia tem um joguinho aí em São Carlos aí pra gente transmitir, inclusive. Com certeza. Quem mais aqui na nossa live? O David Mangerona. Outra pergunta pro Mauro Galvão. Eu não lembro porque você era um grande zagueiro. Queria saber se ele já fez gol contra na carreira. Não, ele tá falando aqui, ó. Eu lembro que você era um grande zagueiro. Queria saber se alguma vez você fez algum gol contra na carreira. Fiz sim, fiz gol contra. Zagueiro tem sempre essa possibilidade, né? Você está aí muito próximo, você tira corta muitas jogadas, né? E acaba afastando ali a bola, mas às vezes a bola toca em você e acaba desviando, vai para o gol, ou você atrasa a bola e a bola pode acabar entrando. Então eu fiz sim, eu acho que fiz alguns gols contra, assim, mas acho que faz parte, né, do ofício, né? Principalmente quem joga na defesa, como você disse, né, amor? Você está ali, você está sujeito, a bola bater em você, desviar, e aí alguns dizem que é gol contra, outros que não, então a gente nunca sabe. Dinho, fique à vontade com o Mauro. Ô Mauro, em 84, nas Olimpíadas de Los Angeles, lá, a seleção brasileira é uma seleção muito boa, né? Formada basicamente por jogadores do Sul, né? Isso. E foi uma seleção assim que bateu na Alemanha, bateu na Itália e deu 5 minutos de bobeira contra a França e acabou perdendo a medalha de ouro, né? E em 86, aquela seleção lá do México também, foi basicamente a mesma coisa, né? Ganhou da Espanha, ganhou da Argélia, da do Norte, atropelou a Polônia e contra a França deu mais uns 5 minutinhos de bobeira lá, né? Depois acabou perdendo um pênalti durante o jogo e acabou sendo eliminada nos pênaltis, né? O que aconteceu ali uma hora assim? A seleção da França era tão mais forte do que a seleção brasileira ou foi acaso mesmo? Eu acho que, assim, quando chega um determinado nível, né, da competição, é muito difícil, né, de você conquistar, assim, uma vaga, né, nesse sentido, porque existe, assim, o nível é muito alto. Então, a margem de erro, ela tem que ser muito menor. Você não pode nunca, né, no momento que você tiver a possibilidade de fazer o gol, você tem que fazer o gol. Eu acho que é isso que faz a diferença no final, porque as equipes são fortes, estão no mesmo nível, tem pouca diferença. Eu lembro que naquele jogo contra a França, no México, era um clima muito quente, né? A seleção sentiu bastante, né? Já tinham alguns jogadores com uma idade já um pouco mais avançada, mas mesmo assim o time jogou bem, né? Teve a possibilidade de ganhar, como você falou, temos um pênalti que a gente acabou não convertendo, mas acabou que a gente não conseguiu chegar. Também não é muito diferente. Tem assim, é uma disputa muito acirrada, né? Não tem aquela diferença toda, assim, você dizer que poderia ter ganhado, mas o outro time também é bom. Então, é difícil, tem que saber aproveitar muito bem as oportunidades e tem que ser muito eficiente, né? E eu acho que essa que é a questão, né? Então, poderíamos ter passado, assim como passou a França, né, nos pênaltis, né? Mas acabou que a França também não ganhou o título, né? Quem ganhou foi a Argentina, né? Então, é complicado, né? Não é fácil. Mas eu acho que é isso, é o nível que é muito alto. E aí, quando o nível é muito alto, você tem que... É o mínimo de erro que você tem que ter. Se você errar muito, acaba saindo. O bom e o ruim da Copa do Mundo é isso, né?
É um jogo que decide tudo, né? É, De repente você faz uma campanha espetacular, como o Brasil tinha feito, né? A primeira fase, ganhado lá, feito 5 gols, 9 gols, né? Até chegar contra a França, fez 9 gols e não tinha sofrido nenhum, né? Aí fez um, sofreu um nas circunstâncias, o jogo acabou nos pênaltis e o time foi eliminado. Realmente é uma pena, mas como você disse, é faz isso. parte. É bem isso aí, porque a gente fez uma grande primeira fase e o que nós ganhamos com isso? Jogar contra a Argentina. Qual foi o nosso ganho? Nenhum. Porque nós fomos os primeiros colocados e pegamos a Argentina, que foi mal, que talvez nem devesse estar em terceiro lugar. Na verdade, o Maradona tirou um gol com a mão, que se entra é gol da Romênia. Então, acabou que nós pegamos a Argentina. O nosso prêmio de ser o primeiro foi pegar a Argentina. É claro que não é bom para nós, nem seria para a Argentina pegar o Brasil. Mas como eles já estavam em terceiro, para eles era tudo lucro, né? E para nós não, para nós deveríamos ter pego uma equipe um pouco mais, né, que não tivesse uma rivalidade tão grande. O Brasil e Argentina, ou Brasil e Uruguai, a rivalidade é muito grande. E às vezes, do jogo, como aconteceu, nós tivemos ali uma certa, né, no que fazer, e nesse jogo você não pode ter dúvida, né? Você tem que fazer. Muito bem, 21h01. Aqui na nossa live, quem está mandando mais pergunta aqui? O Luciano Martins, de Resende. Ele é muito Opa. fera, jogou em alto nível até os 42 anos, se não me engano, tá mandando aqui. E o Saulo Mendes te perguntando, Mauro, e o projeto de treinador de zagueiros? Se tem algum projeto Um desse. abraço ao Luciano aí. Isso aí foi um projeto que aconteceu logo em 2000, parei em 2000. E logo em 2013 eu fui para o Vasco, né, para treinar e fazer treinar zagueiro. Achei até interessante, né, uma coisa diferente, não é? E passar um pouco da minha experiência também na posição, acho que é uma coisa bem interessante. Então eu fiquei ali, e eu acho que é uma função boa para você começar, né, o trabalho na comissão técnica, né, depois passei a auxiliar e depois acabei sendo treinador do Vasco, né? Então é um pouco assim que funciona no futebol, né? Você vai subindo, né, no caso de função, e foi o que aconteceu. Eu acabei logo acho que menos de 2 meses eu acabei assumindo o time do Vasco, né, profissional. E não é uma coisa muito simples também, porque você praticamente tem que ter um pouco mais, né, assim, de tempo para se adaptar à função. E acabou que eu tive que rapidamente assumir, né? Mas deu tudo certo. Eu acabei levando o time do Vasco até o final do campeonato, né, de 2003, Campeonato Brasileiro, e deu tudo certo. O time ficou entre os times classificados, né? Porque o Vasco já nessa fase já não era o mesmo Vasco, né, que eu tinha jogado, já era um outro Vasco, né, um Vasco diferente, já com mais dificuldades, né, usando muito jogadores da base, né, que é importante, mas você não pode jogar com todos da base, né, se você jogar com todos da base, aí complica também, né, e era bem difícil, né, mas conseguimos levar o time até a classificação, né, até o final do campeonato sem problemas. O Eliseu, ele é de uma escolinha de futebol de Ribeirão do Largo, na Bahia. Tá te mandando um Opa, abraço aí. obrigado, Eliseu. Abração. Tá ligadinho conosco aí também. Obrigado, gente. Olha como tá chegando lá na Bahia, lá a nossa live Rádio Rock Esportiva. Giba, você, Giba? Legal, legal. Antes de eu concluir as perguntas aí, eu fazer mais algumas perguntas para o Mauro Galvão. Quero mandar um grande abraço ao Odair, zagueiro que jogou no Guarani e tal, e que é um jogador aqui da casa, viu, Mauro? Sim. Eu acho que no auge dele, quando ele estava bem no Guarani, por um grande Steve do Google e tal, ele fez um trabalho muito bonito e tal. E São Carlos, viu, Mauro, talvez você
por não ter jogado aqui no São Carlos, tem um celeiro. Você vê o Fábio Vera, um jogador que jogou no exterior por muito tempo, o Vardão, o Edivaldo, zagueiro do Corinthians, o Elvio jogou no São Paulo, jogou na Inter de Limeira, enfim, o Rogerinho, que joga lá no futebol, lá no Fortaleza, o Léo, enfim, o Léo jogou no Atlético Mineiro. Viu? São Carlos é uma cidade de grandes jogadores, de bons celeiros de jogadores, é claro, e até pelo porte, né? Se você fala de Porto Alegre, você está falando de quantos milhões de habitantes? Você fala de São Carlos, você está falando de 220, 230 milhões de habitantes, aqui, né, com região e tudo. Então, São Carlos tem essa facilidade, e o Odair é um zagueiro que eu tive o prazer de conhecer e tem um respeito muito grande. Agora, Mauro, com 40 anos de idade, a maioria dos jogadores que eu pude acompanhar, eu já falei para você que eu tenho 63 anos, o que eles fazem? Algumas pessoas usam uma palavra horrível, falam, os caras vão roubar nos times pequenos. Eu acho horrível isso, eu acho isso aí é uma coisa, né? Aí o cara vai jogar lá no Volta Redonda, o cara vem jogar aqui no Oeste de Itápolis, vai jogar lá no FFC, no Fernandópolis, onde você foi, vai jogar no Jalecense, vai jogar aqui em alguns times pequenos aqui do interior de São Paulo, ou no interior do Rio, ou no interior. Mas, assim, jogar no alto nível como você jogou, eu acho que eu lembro do Zé Roberto, o Rogério Ceni, deve ter algum outro, tem um gaúcho jogando no Inter agora, que nem é brasileiro, mas também está jogando mais ou menos, mas já está ficando no banco. Alessandro. Hã? Alessandro. Tá. Então, mas jogar assim nesse alto nível mesmo, assim como você jogou com 40 anos, são pouquíssimos, né? Os outros é o que eu falei, estão aí no Capivari, estão ali, né, os caras, e aí os negros acham que os caras estão lá roubando. Não estão roubando, eles vão lá para emprestar uma experiência, para fazer um trabalho, talvez até para vender mais camisa, para vender uma imagem, né? Agora, como é que você conseguiu jogar com alto nível, até 40 anos? Você nunca teve uma contusão séria, você se cuidou, o que você diria sobre esse fato de conseguir jogar do jeito que você jogou até os 40 anos? Mas o que tem que fazer? Qual o milagre disso? Olha, sem dúvida nenhuma, não é fácil, né? Como você falou, são poucos, assim, exemplos que a gente tem, né? O Rogério Ceni também, o Júnior, né? Jogadores que chegaram até uma boa idade também. E sempre uma coisa que me incomodou um pouco, né? Porque a gente ouvia sempre falar isso, que jogador de futebol era até os 30 anos, e eu não concordava muito e sempre procurei assim, me cuidar muito, desde de garoto, né? Sempre tive assim, uma disciplina muito grande. Meu pai sempre me passou isso. Se você quiser jogar, você vai ter que se cuidar, vai ter que dormir cedo, vai ter que comer bem, vai ter que, né, seguir as regras, não é? E não ir para a noite, essas coisas aí, esquece. E eu sempre procurei ouvir e foi o que eu fiz, né? E eu, assim, na verdade, a minha vida pessoal, eu já sou assim, né? Eu tenho um pouco disso, né? E até hoje a minha vida não mudou. Na verdade, eu posso ter parado de jogar futebol, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Me cuido, não faço coisas que são fora do normal, né? Quando eu tenho que sair, saio com a minha esposa, com a minha família. Não tem, então, a minha vida é assim. Então, não mudou tanto, né, a minha vida, mesmo depois de ter parado de jogar futebol. Eu continuo com a mesma filosofia, porque por que eu vou mudar o que está dando certo? Não tem sentido, né? Então, eu acho que é isso que me ajudou. E eu acho que também a forma com que eu jogava, ela ajudou muito nesse sentido, né, de não ter tanto choque, assim. Nunca fui um jogador de entrar em dividida demais, sempre procurei antecipar, sempre procurei esperar o momento certo, de dar o bote, não entrar em jogada assim que é perdida, jogada que não tem mais o que fazer, não adianta você ir nessa jogada. Você tem que esperar para ver o que vai acontecer. A bola sobra para você, você sai jogando. E muitas vezes você vai para o choque, dá aquela confusão toda, acaba se machucando. Então, eu acho que isso me ajudou bastante, né? A minha forma de jogar dentro de campo, procurando a bola, sempre não machucar ninguém e não machucar ninguém, né? Porque eu acho que aquilo é só um jogo, não é uma guerra, né? Você tem que tentar ganhar dentro das condições que são normais, né? Ou seja, não precisa machucar ninguém, você tem que tentar ganhar jogando futebol.
né? Pode acontecer de você machucar sem querer, ou se machucar também sem querer. Agora, entrar assim já com uma ideia fixa de machucar alguém, é um absurdo, né? Então, eu acho que ninguém faz isso, né? Mas, com certeza, é uma das coisas que eu tenho assim comigo, que me orgulho, assim, é isso. Eu joguei todo esse tempo, graças a Deus, nunca machuquei ninguém. Agora você fala que ninguém faz isso, e eu vou concordar com você, mas vou só colocar um adendo. Tem uns que não entram para machucar, mas eles entram com o seguinte pensamento, ó, se der errado, vou falar uma palavra, se foda, o cara entra com uma vontade, pô, tem zagueiro que eu conheço, que você conhece, eu não vou ficar aqui citando o nome, né? Mas o cara entra sem medir as consequências, né? Tem um nome isso aí que eles falam, né? O cara não mede as consequências que vai acontecer, ele corre o risco de fazer isso. Agora, deixa eu só te falar, dar uma concluída aqui, ó. Eu vi que você foi técnico, você é escritor, tem um livro, não sabia, vou ler. Estou vendo aqui que você tem um livro e tal, estava vendo, eu vou ler seu livro, né? Um livro escrito em 98. Você foi diretor executivo, você foi técnico também, só de zagueiro, só treinou zagueiros, né? Agora é mais fácil jogar futebol ou é fácil fazer tudo isso aqui não deu muito certo, o que você faz hoje? E com tudo isso aqui que você já fez? Não, eu acho que não é que seja mais fácil, dá mais prazer jogar futebol, né? Isso sem dúvida nenhuma. Você faz o que você gosta, você está num ambiente bom, um ambiente saudável, você está com companheiros, você viaja, então tem um monte de coisa assim, que só te dá satisfação e joga futebol, né? Então, eu acho que não dá nunca para comparar, né? Porque que nem jogar futebol você não vai conseguir. Pelo menos eu entendo dessa forma. As outras funções Mas quando você foi ser treinador, você lembrou, puta, como é que o Lazzaroni sofria, hein? Como é que o Pelé sofria? Pô, esses caras sofriam, velho. Ser técnico não é fácil, não ganha, os caras querem que vá embora, né? Técnico é essa coisa. Você teve uma carreira como técnico, eu vi aqui e tal, mas a cobrança, eu acho que aí você pensou, puta merda, eu falava com os técnicos, os caras sofriam, hein? Pensa só, né? É muito difícil de muito tempo. E no período que eu estava trabalhando, o Vasco não tinha um time muito forte. Então, não adianta ninguém dizer que fazer acontecer, porque não faz. Se não tiver jogador, não faz nada. Então, a gente pegava os jogadores que podia. Não é aquele negócio de você, vou lá escolher o fulano, eu quero esse aqui, eu quero aquele ali, eu já tenho 10 nomes que eu vou levar para o meu time. Aí é mole, né? Eu quero ver você pegar o time que tem ali. Ó, o que tem é isso aqui, e se quiser mais, dá base, só, não tem mais nada. Então, eu comecei a esse tipo de situação, claro que vai acabar estourando no treinador. Então, a função que eu identifiquei mais foi essa de gerente de futebol, onde você acaba fazendo, né, o trabalho, né, de contratações, né, enfim, de organização. E eu trabalhei no Grêmio, né, em 2009, depois em 2010 no Vitória da Bahia, onde fomos campeões estaduais, depois vice-campeão na Copa do Brasil contra o Santos, e depois no Avaí, na sequência também. E quando terminou o meu contrato com o Avaí, acabei vindo para o Vasco e trabalhando na base do Vasco também, aí na gestão do Dinamite. Foi muito legal, né? São todas as coisas que você vai aprendendo, né? É bom porque dentro do futebol eu já passei por diversas funções. Eu acho que isso aí só me ajuda, né? Muito bem. 21h14, o João Roberto Machado. Parabéns, pessoal da Rádio Rock Esportiva. Esse, sem dúvidas, um dos melhores zagueiros que vi jogar. Está ao lado de lendas como Oscar, Carlos Alberto, para ficarmos só nos brasileiros. Um abraço aí pro Mauro Galvão, tá te mandando o João Roberto. Quem mais? Obrigado, aqui? João. Um grande abraço. Quem mais aqui? O Marcos Serra mandando aqui. Se era mais fácil marcar o jogador mais rápido, o centroavante mais rápido, ou aquele de ofício mesmo, aquele que usa os braços para escorar? Qual que era mais difícil, Mauro? Olha, os dois são difíceis, mas eu acho ainda que o jogador mais rápido
é um jogador que ele te incomoda mais, ele dá mais trabalho, porque ele joga sempre no limite ali né, de receber essa bola em velocidade, e ele não dá muita referência, né, como foi falado, assim, ele dificulta para você achar. E o cara da referência, você já encosta nele e a marcação fica mais certinha, né? O que não dá referência, ele vai de um lado para o outro, e ele acaba, às vezes, confundindo a defesa. Então, eu acho que o jogador mais de velocidade, pelo menos para mim, ele incomoda mais. É um jogador que ele pode tanto ir para um lado quanto para o outro, e por isso ele é imprevisível, né? Ô, Mauro, queria te perguntar sobre aquele Botafogo de 89, 21 anos, né, sem ganhar um título, e aí naquela final memorável, né, contra o Flamengo, a gente dizia, né, dia 21 de junho aí foi aniversário desse jogo muito bacana, tá sempre sendo reprisado aí nos canais esportivos, né, no Sport TV reprisou também essa semana aí aquela partida. É verdade. E como foi para você, principalmente para você, ali chegar já com uma certa experiência e conquistar esse título com a camisa do Botafogo? Não foi fácil, né? Eu cheguei em 88 no Botafogo. O Botafogo ainda estava tentando ainda formar o grupo, né? Que acabou ganhando o campeonato em 89. Então, nós fizemos um campeonato não muito bom, né? Depois tivemos dificuldade também no Brasileiro, mas conseguimos terminar o ano sem problemas, né? Já em 89 houve a mudança na comissão técnica, né? Chegou o Espinosa, aconteceram algumas mudanças no grupo, e eu acho que nosso time ficou assim melhor, o grupo de jogadores mais assim ligado no objetivo que era de conquistar o título, né? Que o Botafogo não conquistava. Então, nós tínhamos assim, uma força maior de todos, né? Eu acho que o grande mérito assim, daquele grupo, né, de jogadores, do time que ganhou, enfim, de todos que participaram, né, a comissão técnica, do Espinosa, enfim, dos dirigentes, é a questão emocional, né? Que o Botafogo vivia um dilema muito grande, né? A torcida tinha muita desconfiança, porque o time chegava e não ganhava. Então aquilo já acontecia naturalmente. Quando o time tinha algum revés, o pessoal ficava já nervoso, não vai dar de novo, não vai dar. Então a gente tinha que ter assim muita confiança no nosso trabalho, né, tranquilidade, e não entrar nesse vamos dizer assim, nessa pilha, né, que a gente costuma falar pilha, porque a ideia era sempre de tirar, né, assim, a convicção do time, né? Então, vai nadar, vai morrer na praia, né? Aquela conversa que sai. Então, por quê? Porque eram 21 anos. Então, o time entrava em campo para jogar um clássico, a torcida adversária começava a cantar, né? Parabéns para você, né? Contava até 21 e cantava parabéns, porque o time não ganhava, né? Há 21 anos. Então, eu acho que foi isso. Isso foi, assim, a maior dificuldade que a gente teve, né? Claro, dentro de campo também, né? Os times bons também. O próprio time do Flamengo era um time que tinha, não sei, acho que a metade dos jogadores eram seleção brasileira. E nós conseguimos ganhar esse título, né? De uma forma muito, assim... Eu acho que foi até invictos também. Fomos invictos também, campeões invictos. Não perdemos nenhum jogo. Até porque a gente não podia perder, né? O momento que a gente perdesse o jogo, ia cair a casa, né? Então a gente tinha que ter cuidado para não perder. E não perdemos nenhum jogo. E acabamos ganhando esse título naquele 1-0, né, no Maracanã. Então é um título, né, muito importante para o Botafogo, né? Todo mundo que fala sempre lembra desse título, porque quebrou, né, um momento de que o Botafogo vivia, né, de não conseguir ganhar. Isso aí fazia com que a torcida do Botafogo ela ficasse assim sempre na retaguarda, né? Ela não saía, ela não ia para a rua, porque ela tinha o receio, né? Pô, será que o time vai ganhar, não vai ganhar? Aí quando ganhou, aí, meu amigo, liberou geral, né?
A galera saiu, foi para a rua e apareceu muito botafoguense, né? É grande. Voltou? Ah, deu uma travadinha aqui, voltou agora sim, 21h20. Era um timaço do Flamengo, né? Me lembro dos laterais, o Jorginho do lado, o Leonardo do outro, Bebeto, Zico. O Rafa, e o Vasco tinha também outra base da seleção também, né, na época, né? Então, assim, assim, em relação a nomes, o Botafogo não era nem o segundo mais cotado ali, né? Porque era o que dividia as atenções era Flamengo e Vasco. Sim, O verdade. Vasco já estava mais. Tinha mais. Era um time que tinha mais, assim. Chamava mais atenção, né? Vamos dizer assim. O José Adilson Júnior, Junião, tá mandando aqui, ó, jogava muito, na opinião do Mauro Galvão, qual haveria muita diferença entre zagueiros de 20, 30 anos atrás e os zagueiros atuando hoje? Qual a diferença da sua época para hoje, Mauro? É Julião, né? Um abraço, Julião. Valeu. Eu acho que a diferença é técnica. Eu acho que os zagueiros de hoje, eles têm, assim, são bons na marcação, né? São jogadores que fazem, né, a função tática deles, mas eu acho que a parte técnica, né, dos zagueiros de um período atrás era maior, né? Jogadores com mais qualidade. Eu lembro do Ricardo Gomes, né, do Ricardo Rocha, né? Vários zagueiros aí, do próprio Antônio Carlos também, que era um zagueiro com boa técnica, né? Tem muitos zagueiros, é difícil lembrar de todos agora, mas eu acho que sempre o Brasil teve bons zagueiros, não é? E que tinham essa característica forte, que é de técnica, saber sair jogando, e que hoje a gente vê que é muito importante, né? Porque os melhores times hoje do Brasil, eles saem jogando quase que sempre. Muito difícil você ver um time que bota uma bola longa, uma bola alta. Não que não possa fazer isso, tem um momento que você vai ter que fazer, não tem jeito. Mas, se você perguntar para um atacante o que ele prefere, receber essa bola no pé ou receber essa bola na altura do pescoço, ele vai querer receber a bola no pé, né? A não ser no momento de cruzamento, que aí é claro que ele vai querer a bola na cabeça. Até mesmo se vier no pé também dá para fazer o gol. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a maior diferença é essa, é a parte técnica, eu acho que dos zagueiros, né, das décadas passadas, eu acho que era maior, e a colocação também em campo. Eu acho que saber ter uma leitura de jogo, né? Eu acho que a gente tinha, né? Isso aí eu acho que é importante. Senão, o zagueiro não adianta ficar correndo muito, né? Você não tem que correr muito. Quem corre muito é lateral. O zagueiro fica no lugar onde a bola vai chegar. Muito bem, 21h23. Dinho, você, meu amigo. Eu vou pegar um gancho nessa resposta do Mauro, fazer um comentário sobre a Copa de 90, né? Bom, em 90, Mauro, eu tinha 14 anos. Eu acho que foi o ano que eu estudei mais, né? Eu estava na 7ª série, porque eu queria acabar logo o período para entrar em férias para assistir a Copa, né? E aí, com sorte, pegar uma catapora também e pegar para um parque de julho também e assistir a final. Mas, enfim, a Copa de 90 foi a Copa assim, que eu comecei a assistir assim, com olhos assim, mais críticos, né? Mais de torcedor mesmo, né? Não aquele olhar de criança como eu tinha na Copa de 86. E assim, teoricamente em 90 falava-se muito que você era o líbero da seleção, né? Falava-se, porque na prática a gente via que era assim, os 3 zagueiros saíam, né, em velocidade, aliás, 3 baitas zagueiros, né? Era você, o Ricardo Gomes e o Moser, né? E ainda quando o Moser tomou amarelo, entrou o Ricardo Rocha ainda. Então, quer dizer, zagueiros da melhor qualidade. E vocês saíam muito, né? E assim, consequentemente, foi uma seleção que fez muitas faltas e a defesa toda durante a Copa ficou amarelada, né? E a que se deve a isso? Você acha que o Lazzaroni ele tentou inventar um negócio que acabou não dando certo?
algo que nem ele imaginava. Ele tentou implantar esse negócio do líbero, mas sei lá, eu acho que ele deu uma viajada ali, a coisa saiu de outra forma. Como que foi? Não, Dinho, o problema do. A gente comeu, né? Isso aí, quando nós jogamos a Copa América aqui no Brasil. E aquele sistema de jogo deu certo. A gente ganhou a América, a gente depois classificou o Brasil também. A verdade é que os três zagueiros, eles eram uma forma de defesa mais forte, com a liberdade para os laterais. Então, o Mazinho, que na Copa América jogava, eles ficavam bem livres para jogar, tanto por fora quanto por dentro. Eles se tornavam meias também. Era assim, o objetivo, né, dos três zagueiros é ter três jogadores para, no mínimo, dois jogadores do adversário. Então, já na Copa do Mundo, jogou o Jorginho como lateral, né, e não o Mazinho, jogou o Branco. E a gente saiu realmente num jogo onde a gente dominava, né? Infelizmente, a gente não conseguiu ganhar o jogo. Mas, se você pegar o time da Argentina, jogava com três zagueiros também. Se você pegar o time que ganha a Copa do Mundo, três zagueiros também, a Alemanha. Então, era uma coisa bem assim, comum de ser utilizada. Porque você, no final das contas, se você for ver, você fica com três na defesa sempre. Quando você tem uma zaga de 4, o lateral que apoia, os outros que ficam são 3 também. Né? Fica 2 zagueiros e mais o outro lateral, do outro lado. Então, na verdade, é só uma forma de você deixar definido já quem vai ficar para defender. E isso se deu muito porque o Brasil teve uma excursão em 89 que foi um desastre. O Brasil tomou 2 goleadas, tomou 3-0, 4-0 da Dinamarca, e aquilo ali assustou. Então, por isso, o Lazzaroni acabou colocando essa forma de jogar, e o nosso time jogava muito bem. Não é? E, infelizmente, na Copa do Mundo, além da parte técnica dentro de campo, fora do campo, a gente também não teve assim, o mesmo entendimento, não houve assim, a mesma, sabe, assim, união que deveria ter. Né? Já começou aquela coisa, eu quero jogar, não, eu também quero jogar. E aí, quando começa isso aí, fica muito complicado. 21 horas mais 27 minutos. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui na nossa live pro Mauro Galvão. Quem mais aqui, ó? O David mandando mais uma. Naquela final de 99 pelo Rio São Paulo, o Vasco do Mauro Galvão me fez chorar de raiva. Também o time do Vasco de 99 era uma seleção. Era um timaço mesmo, hein, mano? Era mesmo. Como é que é o nome dele? É o David. Ô, David, é verdade, David. Grande abraço para você. Dá saudade, né? Eu acho que, sinceramente, Rio-São Paulo é o tipo de competição que deveria ter sempre. É uma competição maravilhosa, porque você tem os 4 do Rio e os 4 de São Paulo. Pô, praticamente, se você for ver assim, é um campeonato brasileiro, uma final, praticamente. Né? E são times importantes, né? De 2 centros muito fortes do futebol brasileiro. Então, eu considero assim que seria muito legal se o Brasil pudesse manter, né, esse tipo de competição, né? Porque você mexe com as torcidas. Pelo menos naquele momento ali a gente viu sempre estádio cheio, né? E o interesse muito grande por aquela competição, né? Fizemos grandes jogos, né? E você começa a olhar assim, vendo agora os jogos sendo reprisados, né? Você vê os times que se enfrentavam, não tinha time assim mais ou menos, era todo time forte, time com 5, 6 jogadores acima da média. Então, é diferente. Hoje você vai ver um jogo, você vê um jogador num time, às vezes, no máximo 2, e às vezes o outro time nem isso tem. São jogadores bem, assim,
regulares, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que mudou bastante. Aquilo ali, vendo os jogos, realmente dá assim, uma satisfação muito grande, né, de ver que a gente jogava num nível muito alto. Sem dúvida. O Júnior tá pedindo para você mandar um abraço pro sogro dele, que é um vascaíno doente, é o professor José Carlos. Carlos, tudo de bom aí. E outro vascaíno, colega nosso aqui, o João Vitor, né? Mandar um abraço para ele também, tá sempre conosco aqui, doutor João Vitor, vascaíno ferrenho também, viu, Mauro? Valeu, doutor João Vitor. Abraço. Arthur Figo conosco aqui, o Vagnão Talibã, a rapaziada curtindo a nossa live aí desta terça-feira. É você, Giba. Legal, legal. O Ednelson, ele tinha 14 anos, ele viu um jogo, né? Quando eu tinha de 13 para 14 anos, eu vi um time ruim já, né? Mas não vai valer seleção, então vou falar. Era Félix, Carlos Alberto, Brito Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Riverino, Pelé, Jairzinho e Tostão. É um time grosso, esse time era ruim, né? De 1970, eu tinha de 13 para 14 anos, a gente sentava numa sala, televisão Colorado, RQ, branco e preta, grandona, tinha meu... Infelizmente, naquele momento, uma situação era muito boa, porque assim, na casa de um vizinho, eu vi só essa seleção jogar. Mas vou te fazer duas perguntas, mas não vale seleção brasileira, tá? Eu vi uns times jogarem, por exemplo, um Palmeiras que tinha Marcos, Kleber, Amaral, César Sampaio, Zinho, Edmundo. O Rafa falou de um time do Flamengo aí, né? Tinha um time do Corinthians, da Democracia, do Sol e tal. Do Flamengo agora, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, que joga demais, esse menino no meio campo. Mas tem um time seu, que você falou, cara, que eu fico pensando, Mauro Galvão, Falcão, Batista, Mário Sérgio e tal. Se a gente tivesse que escolher o melhor time dos tempos, sem contar a seleção brasileira e tal, você acha que esse time que você está falando, porque eu vi me jogar, Falcão, Batista, dava gosto de ver esse time jogar, né? Vocês jogarem nessa época. Ele estaria, talvez, entre um dos melhores de todos os tempos. Eu acho que nunca se reúne tantos craques juntos como vocês conseguiram reunir nesse time. Então, eu queria te perguntar, o melhor time seu, time, não seleção brasileira, um dos melhores times que você acha. E a outra pergunta que eu quero te fazer é sobre esse momento que eu acho meio nojento, meio chato para o futebol, acontecendo no Rio de Janeiro. O presidente do Flamengo vai lá falar com o presidente Bolsonaro, aí os dois, aí o Flamengo quer voltar a jogar porque tem um maravilhoso, tá? Aí o Fluminense não quer jogar, o Vasco aceita jogar, o Botafogo não quer jogar, e a política no futebol, é isso que eu queria que você comentasse um pouquinho. Você acha que ela atrapalha, ela ajuda? Porque eu não consigo ver, Mauro Galvão, o Bolsonaro, todo o respeito que eu tenho por ele, não votei nele, mas com todo o respeito que eu tenho por ele, eu não consigo ver o presidente mandando no futebol brasileiro, mesmo que seja só em um estado, né? Então, eu queria que você falasse do melhor time que você, ou pelo menos um dos melhores, se foi esse, e o que você acha dessa influência da política no futebol? Olha, eu joguei em grandes times, né? Tive essa felicidade, e até por isso, né, a gente acabou conquistando muitos títulos importantes, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse título, né, aquele time do Internacional, eu acho que ele representa assim, muito, né, na minha carreira, e foi o time que eu comecei a jogar, e essa conquista, junto com esses jogadores, na verdade, para mim foi uma escola, né, ter jogado com eles, porque eu aprendi muito dentro de campo e fora, né, como se comportar, como ser um profissional, né, tudo isso para mim foi uma escola muito grande e eu devo muito a eles, né, com certeza. Então, sem dúvida nenhuma, é o time, né, mais forte que eu joguei, tecnicamente e também fora do campo, né? Acho que eles também sempre foram muito, muito assim, importantes na minha carreira, né? Aprendi muito, né? Jogadores ali, que eu não acabei não citando, o Valdomiro, né? Que foi um jogador, um jogador símbolo do Internacional, um jogador que acho que praticamente só jogou no Inter, né? E
Então, vários jogadores ali que foram, assim, fundamentais, né, para o meu crescimento como atleta, como pessoa, né, e profissionalmente também. Eu acho que foi um aprendizado muito importante, né? A questão técnica, lógico, ela é super importante, mas o que eu aprendi em termos também de postura, de como ser um profissional, né, de como levar a profissão a sério, né, eu acho que serviram assim de uma forma muito clara, né, e mostraram o caminho, né, que eu tinha. É um time com certeza assim que vai ficar marcado para sempre na minha carreira. E o Bolsonaro se meter no meio do futebol? Olha, eu acho que as coisas acontecem normalmente quando a gente deixa acontecer. Eu acho que a Federação Carioca ela tem que tomar uma decisão, ela tem que tomar uma posição e decidir, porque até agora a gente não sabe, parece que hoje eles decidiram quando é que vão ser os jogos, né? Marcar para quarta, estava marcado para sábado, agora parece que vai para ser domingo, né? Então eu acho que não é uma competência, né, lógico, do presidente se meter no futebol. Isso aí eu acho que não é a parte dele, não é vamos dizer assim, uma coisa que ele tem que entrar, não é? E é uma situação assim que não cabe, eu acho, né? Eu acho que o futebol tem que ser as pessoas do futebol, não é? Se a gente começar a política no futebol, não dá problema. Não só nisso, mas em outras situações também que a gente sabe que já aconteceram, né? Que ninguém é criança, a gente sabe que já aconteceram situações de outros clubes também serem beneficiados. Acho que ninguém tem que ser beneficiado. O beneficiado tem que ser o futebol. Então, eu acho que resolver a questão. Todos que não é o momento ainda de voltar. Né? A gente esperar um pouquinho mais, voltar em julho. Quer dizer, tudo isso poderia ter sido mas aí fica aquela coisa de um interesse de outro, e a gente não sabe de tudo, e infelizmente nunca vai saber o que acontece. Então a gente viu que o Flamengo foi esperado para jogar. É o que a gente viu. E acabou. Então o que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe. Eu acho que a possibilidade de se começar até julho e começar o campeonato em agosto. Não mudar tanto. Se a gente for analisar, não ia mudar tanto para a federação. Né? Eu acho que ela perdeu uma oportunidade de reforçar, né, assim, a posição dela. Porque se tem um grupo que não quer jogar, não adianta você fazer a vontade de outro que quer. Obedeçam, né? E principalmente, pelo menos que eu estou acompanhando aí do São Paulo, é que todo mundo vai começar junto. Eu acho que tem que fazer é se reunir e entrar num acordo, não é? Todo mundo começa junto. Os 4 grandes na reunião, os 4 grandes iriam começar. Acho que é o que fazer. Não pode um começar, vou começar agora, eu começo semana que vem. Aí fica aparecendo ali famoso a palavra que a gente usa, né? A famosa várzea, né? Verdade. Tem razão. Ô, Mauro, eu queria perguntar para você a importância do futsal na geração aí, na formação de jogadores. O Rio sempre foi muito forte, né? Nas categorias de base. Os clubes do Rio, alguns deles sempre investiram muito, no caso do Vasco, no futsal. Tá faltando um pouquinho para o jogador de hoje passar pelo futsal antes de chegar no campo, Mauro? Olha, acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que é fundamental, né? Eu aprendi bastante com ali no Vasco e o quanto o futsal ajuda, né? E, na verdade, se você for analisar, né, os treinamentos todos que são feitos hoje
são muito parecidos com o que é feito no futsal, né? A movimentação, a bola, como você tem que tocar essa bola e se movimentar, né? E esse treinamento que é feito muito no futebol hoje de campo, onde o espaço é reduzido, é praticamente como se fosse o futsal. Não muda muito, não é? O que muda é a bola, né? Que é menor, mas você tem ali um controle de bola que é muito bom, né? Os jogadores eles têm uma técnica realmente assim diferenciada, né? Se a gente for analisar, e a maioria dos jogadores que vieram do futsal são jogadores que eles tiveram assim uma carreira muito boa, né? Se a gente pegar o Felipe, o Pedrinho, né? Falando mais do pessoal que eu conheço do Vasco, né? Tinho, que que passaram pelo futsal e que foram muito bem, né? Antes era futebol de salão, né? Pouco assim o futebol de salão, né? O futsal, né? De hoje, mas eu acho que ajuda muito, né? Acho que o Vasco usa muito isso, né? E tem assim, um trabalho que é feito onde você tem a transição, né? Você começa no futsal e quando começa ali pelos 9, 10 anos, você já começa a ir para o campo, para não perder muito tempo, né? Porque se você demorar muito a fazer essa troca, né, você pode acabar perdendo o time, né? Então é importante que você comece no futsal, mas comece também a treinar no futebol de campo, que é diferente, é um outro modo de jogar, você tem assim posicionamentos diferentes, você tem que bater na bola mais forte, você tem que correr mais, né? E é um pouco diferente, né? Tem também o contato no futebol de campo, ele é maior, você tem mais assim o contato físico, né? E o futsal já você não pode, por exemplo, um carrinho já não é muito permitido no futsal e no campo ele faz parte do jogo. Então, que é uma questão de adaptação, mas com certeza o que começa cedo no futebol de campo, ele tem grande chance de se tornar um grande jogador, né? Porque ele já vem com aquela técnica, né? E também a movimentação a parte tática do futsal, ela é muito forte, né? Então isso aí eu acho que ajuda bastante o atleta. Muito bem, 21h43. Deu uma travada no finalzinho aqui de novo, mas acho que já está restabelecido tudo normal aqui. Dinho, mais alguma, Dinho, para o nosso querido Mauro Galvão? Para finalizar, Mauro, da minha parte, assim, você jogou em seleções seleções que reuniam famílias para assistir, né? Eu lembro a Copa de 86, a gente assistindo na casa da minha avó, o pessoal chorando, né, quando o Brasil perdeu, né? Do mesmo jeito que eu fugi da escola para assistir a Copa de 90, tenho certeza que muita gente fugiu do trabalho também para assistir. E isso foi se perdendo no caminho, né? O que você acha que aconteceu? O que a gente perdeu e onde a gente perdeu? Eles vão mudando, né? Tempo, né? Existem interesses, e eu acho que a seleção brasileira também ela ficou um pouco assim isolada, né? Fazendo muitos amistosos fora do Brasil. Eu acho que houve assim um certo interesse em levar o futebol, a seleção brasileira, para o exterior, para fazer com que as pessoas pudessem entender mais a seleção brasileira. É claro que isso aí acaba afastando um pouco, né, a seleção do convívio com os brasileiros, né? Mas você sempre vê assim, existe um jogo no Brasil,
nas eliminatórias, principalmente, né, que vão acontecer em breve, os estádios ficam lotados, né? A torcida vai, a torcida ela apoia. Então, eu acho que fazer, né, uma seleção brasileira não ficar assim tão longe, né, do público, né? Eu acho que é importante isso aí, fazer com que a seleção faça pelo menos um número de amistosos, não é, no Brasil, que não sejam todos amistosos fora, que nem acontece. O Brasil joga a maioria dos seus jogos fora do Brasil, né? Então, é claro que isso aí vai, pouco a pouco, ela vai afastando o torcedor, né? E quando precisa, né, que o Brasil joga as eliminatórias, aí o torcedor acaba indo, né? Então, acho que deveria se pensar um pouco, né, nessa situação, né, de tentar fazer pelo menos aí metade dos jogos amistosos no Brasil, né, para poder também fazer com que a camisa da seleção brasileira fique mais, assim, viva, né, entre os torcedores, né, porque senão acaba que os clubes acabam sempre sendo mais fortes, né, do que a seleção brasileira, porque eles estão mais próximos, eles estão presentes, eles estão sempre ali, né, existe mais uma interação entre o clube e a torcida, e o torcedor, no caso, e diferente da seleção, que eventualmente ela joga aqui, não é, quando tem um jogo pelas eliminatórias. Eu acho que é isso, aproximar mais o torcedor, senão fica difícil, né? O clube acaba fazendo isso melhor do que a seleção. Verdade. 21h46. Giba, mais alguma aí para o nosso querido Mauro Galvão? Bom, eu já vou me despedir do Mauro Galvão, mas vou fazer uma pergunta para ele, mas eu vou contar uma história aqui sobre o Mauro Facão. Eu tenho um filho de 30 e poucos anos, né? E a gente estava conversando, eu fiquei sabendo que eu ia participar da live, porque aqui você tem que ser convidado, viu, Mauro? Não é assim, você pensa que você fala, ó, eu vou participar. Não, o Rafael é ele que coordena. Fala, não, você não vai participar de qualquer live, não, velho. Aí no Mauro Galvão ele me convidou, fiquei tudo feliz, né? E eu estava conversando com o meu filho, e a gente estava conversando um assunto sobre ver alguns jogadores jogar. E ter prazer de ver aqueles jogadores jogar, independente de onde eles jogam. Independente se ele joga no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, no São Paulo, no Atlético Mineiro. E você entrou entre alguns nomes que eu sempre gostei de ver: o Marcos do Palmeiras, o Rogério Ceni, o Zico, eu adorava, o Zidane, eu adorava ver. Às vezes eu procurava na televisão para ver um jogo da França, para ver o Zidane jogar, né? O Messi, até hoje eu adoro ver o Messi jogar, independente dele ter. Maradona, o Dudu do Palmeiras pode não parecer um direito, um jogador que joga, um atacante liberado, que eu gosto de ver jogar, né? O Falcão eu adorava, né? O Falcão, Mário Sérgio foi assistir aqui em Araraquara contra a Ferroviária quantas vezes, né? O Ademir da Guia, do Palmeiras, o Dedé, que é um zagueiro do Cruzeiro que eu gosto de ver jogar, acho um baita zagueiro, né? O Romário, então, a gente acabou falando, mas dava gosto de ver os jogos que o Mauro Galvão participava, era uma das pessoas que a gente queria, independente se você estivesse no Grêmio, se você estivesse no Vasco, era um jogador que a gente gostava, então eu só queria registrar isso que o meu filho falou, que ele tinha um prazer muito grande de ver você jogar, era uma coisa de admirar a forma de jogar e o jeito de jogar, então eu queria registrar. E para fechar com você, queria te agradecer por estar conosco, por participar aqui na live. Queria saber o que você está fazendo. Até agora você não falou se você ficou rico, o que você está fazendo, se você montou aí uma fábrica de zagueiro, o que você fez, onde que você está agora, o que você está fazendo. E um abraço, boa noite. E foi uma alegria te ver. Vê se você vem para São Carlos, com o Antônio Carlos, quando você vir, para falar com a rapaziada do São Carlos, dá um toque para o Rafael, que aí a gente vai te receber. Nós vamos jantar, não pode jantar, tem Covid, mas nós vamos dar um jeito de estar junto, tá bom? Um grande abraço e obrigado por te ver de novo e poder falar um pouquinho com você, viu? Um abraço na família toda aí. Obrigado, Gilberto, foi um prazer falar com você também. Obrigado pelas perguntas aí. Não, com certeza, tem que conhecer São Carlos agora. Já virou uma obrigação, né? Tem que ir até aí, até porque São Carlos sempre foi assim, um dos pontos aí da Copa São Paulo, né?
que sempre teve tradição aí de ser sede, né? E eu tive algumas oportunidades de quase que eu fui, mas acabei não indo. Vamos ver se aparece a oportunidade depois que calmar toda essa questão aí desse vírus, né? Mas vai ser um prazer e espero que a gente possa se encontrar aí. Ficou rico? O que você está fazendo? Não, no momento não estou fazendo assim nada demais, até porque não dá, né? Mas eu tenho. Eu tenho. Você está fugindo do Covid. Tem alguns negócios que eu faço, né? Que são pessoais, assim, aquelas coisas que a gente tem, né? E estou apoiando aqui um candidato para o Vasco, né? Para a presidência, que o Vasco tem eleição em novembro, então eu apoio o candidato Levenciano, que é um cara que é diferente, né? De todos esses candidatos que vêm dirigindo o Vasco, né? Um cara que é advogado da Marinha, e eu entendo que é momento do Vasco mudar, né? Eu acho que já são mais de 20 anos que o Vasco vem com as mesmas direções, as mesmas gestões, e o negócio não anda. Então, acho que é o momento de mudança, por isso eu apoio o Levin. Abraço, obrigado. Grande abraço. Muito bem, Dinho, fique à vontade então para se despedir do Mauro. Bom, Rafael, só dizer, né, que foi um prazer muito grande falar com o Mauro, né? Um zagueiro que a gente lembra, assim, que nunca precisou bater em ninguém, nunca precisou ser desleal, nunca precisou ser violento, né? Para mostrar o valor que ele tinha, né? Zagueiro, assim, que chegou junto, mas também, né, sempre foi leal, né? Nunca precisou chorar em decisão por pênalti, né? Como a gente vê hoje em dia. Enfim, e quero dizer, Mauro, que foi um prazer muito grande ter falado com você. E pode ter certeza que toda vez que você chega em casa, assim, que você olha para os seus troféus ali, para sua prateleira de troféu lá que você tem na sua casa aí, você olha para eles e você fala assim: eu conquistei esses troféus, eu não ganhei, porque eu joguei muito. Parabéns pela sua carreira, Mauro. Um abraço, muito obrigado por nos atender. Obrigado, Dinho. Foi um prazer participar com você dessa live aí. Estamos sempre à disposição aí. Da mesma forma que eu falei aí, um momento que eu puder ir até São Carlos, vamos ver se a gente tem a oportunidade de se encontrar aí também, pessoalmente. Grande abraço. Um abraço. Mauro, para finalizar da minha parte aqui, o Júnior respondeu aqui que o sogro dele vibrou aqui, ficou muito feliz com o abraço que você mandou para ele. E o Fernando Cordeiro está perguntando, vamos pegar uma última aqui do pessoal da live, várias perguntas, muitas perguntas aqui. Ele quer saber como que foi o clima da final do Mundial de 2000 no Maracanã. Era um clima digno de Copa do Mundo? Tá te perguntando o Fernando Cordeiro, Mauro, para a gente encerrar as perguntas. Ô, Fernando, um abraço, cara. Não, era um clima, assim, de decisão, né? Um clima que acontece sempre quando tem esses times. Acho que é um grande palco, né, para uma decisão. Então foi um jogo incrível, né? Esses dias eu tive a oportunidade de ver novamente e foi aquele jogo assim que muito parelho, né? Jogo que teve que ser decidido nos pênaltis. Não tinha nenhum dos dois times conseguiu superar o outro. Era muito equilíbrio, né? Meio de campo muito muito forte os dois times e poucas chances de gol. Acho que acabou, né? O Corinthians foi feliz, né, em ganhar nos pênaltis, mas nós poderíamos ter ganhado também. Eu acho que eu vejo dessa forma, né? Eu acho que os times que chegam na decisão, eles já são assim vencedores, né? É claro que você quer o título, mas se você chegou numa decisão, é porque você deixou muitos times para trás. E muitas vezes a gente vê que o pessoal tem mania de dizer que o segundo lugar não é nada. Claro que é. O segundo ele está na frente de todos os outros que não chegaram. Então, só perdeu para o primeiro. Eu vejo dessa forma, eu entendo dessa forma, né, o futebol. E, então, as pessoas às vezes falam, pô, esquecer porque perdeu o título. Não tem que esquecer. Você tem que lembrar que você chegou até ali porque você teve mérito.
Não é qualquer um que chega numa final. E só tem uma forma de ganhar título, é chegando numa final. Quem não chegar na final não vai ganhar nada. Verdade, concordo. 21h54, Mauro, agradecer demais aí a sua disponibilidade conosco, mandar um grande abraço aos nossos amigos aí em comum, Indalecio e também o Claudemir, que proporcionaram esse contato aí com você. Estamos de portas abertas. Os nossos amigos aí, né? Através deles aí que conseguimos aí esse contato, né? Pra gente fazer hoje aí. Tá certo. Um grande abraço para o Claudemir, para o Indalecio. Obrigado pela força aí, Rafael. Um abraço a todos que nos seguiram aí, um abraço a todos que seguem vocês, né? E até a próxima. Tudo de bom e tomara que passe todo esse problema aí logo para a gente poder voltar aí a viajar, a fazer as coisas que a gente está acostumado a fazer. Com certeza. Muito obrigado, viu, Mauro? Um abração, sucesso aí na sua carreira, na sequência da sua carreira. Estamos aqui de braços abertos para quando você vier a São Carlos, para a gente se encontrar. Vou, inclusive, levar as 2 camisas para você assinar, do Botafogo e do Inter, da minha coleção de camisas aqui de clube, para você assiná-las. Obrigado, Mauro. Um abração. Boa noite. Prazer. Abraço. Valeu. Obrigado, Giba. Tchau. Valeu, Giba. Obrigado, Dinho. Um abraço. Valeu, Rafa. Até a próxima. Até a próxima. Amanhã tem mais, hein? Amanhã é com a concorrência, hein? Entre aspas. Aqui a gente não tem concorrência, não. Aqui a gente é aberto a todo mundo, a gente tem amizade, a gente divide o que pode dividir aí, e amanhã a gente vai dividir uma live. Verdade, amanhã com os nossos amigos da Pop, rapaz, do Pop Sport, com o Ney Santos, com o Edu Imparato, com o Garmendia. 8h15, live imperdível amanhã para a gente contar muita história aí de bastidores, de transmissões esportivas, falar muito, né, sobre o clubismo dos nossos clubes aí. Amanhã imperdível, 20h15. Até lá, Dinho. Até lá, Rafa, um abraço. Valeu, obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí em mais uma live Rádio Rock Esportiva. E a gente volta amanhã, como já anunciado. Então, voltaremos amanhã com a live com os nossos amigos do Pop Sport, imperdível amanhã, às 20h15, aqui mesmo, facebook.com/Rock Esportiva. Caiu o meu papel aqui dos nossos anunciantes, mas não tem nada não. Tá aqui, ó, Bianchini Autopeças, Peixaria Central, King Comunicação, Disque Pizza Vesúvio, São Carlos em Rede, Sancar Mecânica e Elétrica Automotiva, também aí a Multifísio Fisioterapia e o Vando Detailer, que hoje vamos fazer o sorteio aí sem falta no término da live aí, vamos fazer o sorteio do prêmio da semana do nosso querido Vando Detailer. Gente, obrigado a todos, uma ótima noite a vocês e amanhã tem mais. Lembrando que no final de semana, uma live imperdível com o Galinho de Quintino. Zico estará conosco também no próximo domingo, numa entrevista imperdível.